Barão de Mauá, o mais célebre capitalista brasileiro. Ó Brasil, país que mata os empreendedores e apedreja os que geram riqueza. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na última década, conforme o brasileiro foi perdendo o encanto pelo socialismo, um nome passou a ser rememorado pelos entusiastas do livre mercado: Irineu Evangelista de Souza, ou Barão de Mauá, o título pelo qual ficou conhecido o primeiro capitalista brasileiro. Você já deve ter ouvido uma ou duas coisas sobre esse importante personagem da nossa história, mas você sabe quem de fato foi o Barão de Mauá? Nasceu em 1813 em uma família pobre do Rio Grande do Sul. Seu pai foi morto por ladrões de gado e, como as coisas eram difíceis, sua mãe o enviou para trabalhar com um parente no Rio de Janeiro. O rapaz desde cedo mostrava habilidades para os negócios. Aos 16 anos já era sócio de um comerciante europeu que trabalhava com tecidos e outros produtos importados da Inglaterra. Por volta dessa mesma época, o Brasil começou a estabelecer políticas protecionistas. Em 1844, foi aprovada a Tarifa Alves Branco, que taxava pesadamente produtos importados com tarifas que podiam chegar a 60%. Foi aí que Irineu investiu uma grande soma na compra de uma propriedade em Niterói, chamada Ponta de Areia, que ele conseguiu transformar na maior empresa de fundição do Brasil. Nesse empreendimento, produzia-se de tudo, desde navios, canhões e até canos de ferro. Parte dessas mercadorias viria a ter um papel bastante importante anos à frente na Guerra do Paraguai, que Mauá costumava chamar de Maldita Guerra. Foi também nessa época que Mauá começou a demonstrar estar muito à frente de seu tempo, já que na compra desse imóvel, Mauá libertou os 28 escravos da propriedade e contratou trabalhadores ingleses especializados para os serviços que passariam a realizar. Nessa época, o governo brasileiro chegou a contratar com a empresa de Irineu uma grande encomenda de canos de ferro para a canalização do rio Maracanã. Mas já nesse episódio, Mauá enfrentou resistência dos legisladores, que se mostravam inclinados a dar um calote mesmo já tendo recebido os canos para as obras. Esse foi o primeiro grande empreendimento de Mauá, mas naturalmente não seria o último. Em 1851, Irineu deu início ao primeiro banco privado do país. Sua habilidade na área mostrou-se singular e poucos anos mais tarde ele já estava expandindo suas atividades bancárias com a ajuda de associados ingleses. Tão expressivo foi o sucesso de Mauá no setor bancário que logo ele conseguiu manter filiais em diversas cidades importantes mundo afora, como Londres, Paris, Manchester, Nova York, Montevidéu, Buenos Aires, entre outras. Em 1854, o intrépido capitalista investiu em dois grandes projetos: uma companhia de navegação a vapor, que era a mais avançada tecnologia em matéria de navegação marítima, e um projeto de iluminação pública no Rio de Janeiro com lampiões a gás. Tal projeto de iluminação era um enorme upgrade, já que a iluminação bruxuleante da época funcionava à base de óleo de baleia, que oferecia uma iluminação não muito impressionante. Também nessa mesma época foram feitos os famosos investimentos de Mauá no setor ferroviário, inaugurando, de início, os primeiros 14 quilômetros de uma estrada de ferro brasileira. Reza a lenda que na inauguração das obras da estrada de ferro, Mauá teria entregado ao imperador Dom Pedro II uma pá de prata, para que ele simbolicamente iniciasse os trabalhos da ferrovia. Porém, dizem alguns que, como a cultura da época não via com bons olhos o trabalho braçal, o gesto teria despertado uma antipatia entre Mauá e o imperador. Há quem confirme e há quem negue essa faceta vingativa do imperador, com bons argumentos para ambos os lados. Mas, para desgosto de Mauá, um ano depois o imperador Dom Pedro II também inaugurou sua própria linha férrea, que em muitos trechos corria em paralelo com os trilhos de Mauá. Como a linha do imperador era deficitária e funcionava com subsídios, isso teria impactado significativamente os lucros que Mauá esperava receber de sua ferrovia. Em paralelo, o governo brasileiro também entregou uma concessão de uma rodovia a ser construída, cobrindo basicamente locais que Mauá já explorava, e o trânsito de pessoas e mercadorias por essa estrada também impactou a clientela do barão. Enfim, proposital ou não, o fato é que o Brasil tinha uma extensão continental e pareceria adequado aplicar uma estratégia de descentralização, destinando essas obras de infraestrutura em localidades que ainda não fossem atendidas por uma linha férrea próxima. Os Estados Unidos aplicaram muito bem essa lógica de descentralização e em pouco tempo a produção americana viajava por infinitas léguas a bordo das mais diversas empresas ferroviárias.
Claro que nessa mesma época, Irineu recebeu de Dom Pedro o título de barão, algo que os monarquistas sempre fazem questão de lembrar como argumento de que não havia perseguição do Império contra Mauá. Todavia, com ou sem títulos de nobreza outorgados pelo Estado, fato é que diversas decisões do governo brasileiro mostraram-se deletérias para os empreendimentos de Mauá. Em maio de 1875, Mauá pediu um empréstimo ao Banco do Brasil para enfrentar um quadro episódico de crise financeira. O Banco do Brasil negou o empréstimo e Mauá teve que abrir falência. O que é estranho é que, apesar da crise circunstancial, os investimentos de Mauá eram sólidos, tanto que, vendendo seus ativos e liquidando o passivo, Mauá terminou com um saldo positivo de 1 milhão de libras esterlinas, uma boa fortuna para a época. Mas se os ativos de Mauá superavam tanto o seu passivo, por que ainda assim ele não conseguiu um empréstimo para atravessar aquele mau momento? Bem, é difícil saber, mas tal como já mencionamos no início, o certo é que o capitalista sempre teve opositores, e Mauá sabidamente tinha alguns desafetos no legislativo brasileiro. Enfim, embora enfrentasse circunstâncias adversas, Mauá tem o mérito de tentar levar nas costas um país cuja cultura ainda era escravista e que não poderia ser mudada por um único homem, por mais talentoso que fosse. Quem conhece um pouco de história americana sabe que no fim do século XIX, os Estados Unidos passavam por um boom de inovação e investimento industrial. Já por aqui, tivemos poucos homens dispostos a olhar para o futuro, razão pela qual Mauá acabou abraçando todas as demandas brasileiras, desde fundição, ferrovias, esgoto, iluminação e até sistema financeiro. E tudo isso, muitas vezes, com o estorvo estatal. Apesar dos pesares, a história de Mauá certamente deixa várias preciosas lições para investidores e para aqueles que querem entender o Brasil. Mauá desde cedo teve muitas influências dos ingleses, dos quais sempre buscou inspiração. Isso pode explicar em grande medida a razão de Mauá ser tão diferente do brasileiro padrão. Mauá sempre fazia questão de enfatizar o espírito de associação inglês, que naquele momento já havia proporcionado centenas de léguas de trilhos nas terras da rainha, um feito que, aliás, haveria de ser repetido e até superado nos Estados Unidos. Mas então, por que esses projetos que deram tão certo entre ingleses e americanos deram tão poucos resultados aqui no Brasil? Essa é a pergunta de $1 milhão. Uma das possíveis explicações vem do sociólogo Max Weber, que enxerga uma correlação entre o capitalismo britânico e uma ética protestante de poupança e trabalho duro. Como não podia deixar de ser, essa interpretação de Weber é alvo de críticas. Aqueles que discordam da sua tese fazem questão de lembrar que nem todo país protestante enriqueceu e nem todo país católico permaneceu pobre. Posto isso, não diremos que a explicação de Weber é a explicação definitiva, mas vista pelas lentes dessa tese sociológica, a história do Barão de Mauá parece ganhar alguns contornos interessantes. Ironicamente, ao longo de sua história, o Brasil produziu tão poucos casos de sucesso que o Barão de Mauá chega a ser visto como o melhor de nossos capitalistas, mesmo que tenha morrido falido. Em contrapartida, a cultura anglo-americana enaltece a inovação e o nome dos homens que moldaram a economia mais forte do mundo. Pobre Brasil, que mata os seus capitalistas. Enfim, essa foi uma abordagem bastante resumida da história de Irineu Evangelista, o famoso Barão de Mauá. Será que 5 homens iguais a ele, nascendo juntos no século XIX, teriam a força suficiente para mudar o destino do Brasil? Infelizmente, nós jamais saberemos. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Rodolfo Andrello, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!